Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Hoje, nessa sexta-feira, estamos aqui debaixo da graça e misericórdia do Senhor para termos mais comunhão sobre o encargo da palavra dessa semana, que é muito encorajadora para mim, creio também que é para você, a qual nós estamos vendo a importância de se manter saudável. Irmão, que privilégio! Por um lado, fisicamente, assim como nós alimentamos, todos os dias, precisamos das refeições básicas, seja café da manhã, almoço, café à tarde, ou um lanche à noite ou janta. Assim como nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, alimentando bem, nós também espiritualmente precisamos ter uma alimentação saudável. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, irmãos, nos dê apetite espiritual. Assim como precisamos também ter apetite para alimentar fisicamente, espiritualmente muito mais. Que todos os dias possamos estar indo diante do Senhor, orando, confessando, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem revelado tanto para nós. O Senhor tem revelado sobre a sua palavra. Por isso, Senhor, muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelos apóstolos que estão à nossa frente. Senhor, quanta luz que o Senhor tem trago para nós, Senhor. Quanta vida, quanto espírito, Senhor, da sua palavra. O Senhor tem dispensado por meio dos seus apóstolos. Por isso, irmão, vamos continuar pedindo ao Senhor graça e misericórdia, para nos mantermos saudável espiritualmente, alimentando, como Paulo mesmo disse para o seu jovem cooperador Timóteo, alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tem aprendido e tem seguido de perto. Que o Senhor nos continue dando graça para nós seguirmos o ensinamento dos apóstolos. E orar ao Senhor, Senhor, me livra, que é o encargo de hoje. Me livra, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, de ser cegado pela presunção e o orgulho. Então, aqui nessa sexta-feira, mostra para nós, O versículo sugerido é Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, aqui, irmãos, hoje, nessa sexta-feira, cegados pela presunção e pelo orgulho. Em outras palavras, o pecado da presunção e o pecado de nos orgulharmos. Então, o pecado da presunção, em outras palavras, resumindo, é presunção, fazer aquilo o que Deus não nos mandou. E ainda nós usamos o nome de Deus. Foi Deus que me mandou. Foi Deus que falou para mim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso é importante orar dia a dia, pedir ao Senhor graça e misericórdia. Senhor, me livra, Senhor, de querer pecar, cometer esse pecado da presunção. Ensinar diferentemente, principalmente o contexto aqui que nós estamos vendo, no 1 Timóteo capítulo 6, o que Paulo ajudou o seu jovem cooperador Timóteo, e hoje nós somos os Timóteo de hoje. Essa palavra é para mim, é para você. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me leva a ser encontrado fiel. Senhor, me leva a estar ensinando o ensinamento dos apóstolos, os bicos de ouro a qual o Senhor deu para nós, a qual tem revelado para nós a sua palavra profética e a sua palavra fundamental. Vamos, amado irmão, continuar pedindo ao Senhor muita luz, para que o inimigo de Deus não venha nos cegar, como é o contexto aqui, cegados pela presunção e pelo orgulho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, eu gostaria de ler aqui. 2 Coríntios 4:4, Paulo, quando tratou ali com os Coríntios, ele mesmo mostrou. Aqui fala que, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Obviamente que ele está falando aqui que o Deus desse século é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Essa palavra aqui, irmão, foi escrita para a igreja em Corinto, não era para os incrédulos mundanos naquela época. Então hoje, mesmo nós sendo cristãos, vivendo a vida da igreja, se eu
tiver um coração de incredulidade, eu não vou receber a luz da palavra. Por isso que nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, me perdoa de eu pecar contra ti também, que é o pecado da incredulidade. Deus fala para nós por meio dos apóstolos, dos profetas, e eu não creio na palavra. Aí eu quero buscar outro ensinamento diferente. E às vezes eu até trago esse ensinamento para o meio da igreja, querendo ensinar. Mas lá, aquele líder lá, ele ensina diferente, e o que ele ensina dá para aplicar aqui no nosso meio. Irmãos, vamos seguir o ensinamento saudável dos apóstolos, a qual Deus comissionou para nós na vida da igreja. Né? Vamos continuar orando para que Deus continue abençoando o Pedro Dong, o Esdras Ma, né? os irmãos também que têm sido unânimes com ele, o André Dong, o Miguel Ma. Vamos seguir o ensinamento saudável dos apóstolos na vida da igreja. E aqui então, que o Senhor tenha misericórdia, né? Do pecado, da cegueira espiritual. Vamos orar para que Deus nos ilumine dia após dia. E o versículo 6 também fala, de 2 Coríntios capítulo 4, porque Deus é que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos continuar orando a Deus para que Deus nos ilumine dia após dia. E com respeito, né, o orgulho, Tiago capítulo 4, versículo 6. Eu gostaria aqui também de falar essa porção. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor nos livre da soberba, que o Senhor nos livre do pecado da presunção. Querer falar, ensinar ensinamentos diferentes, como Paulo ajudou o seu jovem cooperador Timóteo aqui. Aí então, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 6, eu gostaria de ler. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então aqui no Alimento Diário vem nos advertir que aqui havia, líderes, falsos mestres ensinando diferentemente. E Paulo então ajudou o seu jovem cooperador Timóteo. Aqui fala que ser enfatuado quer dizer ser cegado pelo orgulho e pela presunção. Os mestres mencionados em 1 Timóteo faziam ousadas asseverações sobre coisas que nem sabiam certo de que se tratavam, com o objetivo de ganhar público. No passado, alguns chegaram a produzir uma revista com o intuito de se afirmar como detentores da verdade. Essa revista, por fim, tornou-se um mero fórum de discussão doutrinária. Querido leitor, não temos interesse nisso. Antes, o que queremos é levar vida às pessoas e que elas vivam por essa vida. O nosso encargo, irmão, o nosso intuito, o nosso objetivo, a nossa missão, a nossa comissão é levar vida e vida para todos. E também encorajar essas pessoas a viver por essa vida, a vida de Deus, a palavra de Deus. Lembra lá de João 6,57? A parte B fala que o Senhor disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6,63 também a parte B. As minhas palavras são espírito e são vida. Então nós queremos levar vida para todos. Primeiramente cuidando bem de nós, amados irmãos, alimentando com as palavras saudáveis de Cristo, a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos. E nós devemos continuar sendo esses, cuidando bem de nós, cuidar também daqueles que Deus nos confiou. Seja por meio da pregação do Evangelho, seja por meio da rede de cuidado, seja por meio das mídias, enviando orações por meio do WhatsApp, posso orar por você. Vamos continuar alimentando as pessoas. Deus nos confiou os seus bens, que são as pessoas. Então, vamos continuar cuidando bem de nós
e pedindo ao Senhor que o Senhor nos livrar de ser cegado pela presunção e pelo orgulho. Aqui também fala que a piedade era fonte de lucro. Esses falsos mestres, então, estavam ensinando ali, querendo obter lucro financeiramente. Que o Senhor também nos livra de ser mercadejadores da palavra de Deus. Visar a fonte de lucro, falar a palavra e ganhar dinheiro, algo em troca, seja dinheiro ou algo material. Aqui no Alimento Diário nos mostra que Paulo ajudou seu jovem cooperador Timóteo, aqui no versículo 11 e 12 do capítulo 6. Paulo falou para ele: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Todos esses versículos anteriores, irmão, do 3 até o 10. Aqui fala do amor ao dinheiro, aqui fala que aqueles que querem ficar ricos, aqui fala dos falsos mestres que ensinavam, visando fonte de lucro, querendo ganhar dinheiro em troca para falar a palavra de Deus. Aqui então, Paulo ajuda Timóteo. Hoje também essa palavra é advertência para nós. Vamos continuar, irmão, vigiando e orando. Vamos continuar cuidando do rebanho de Deus, sem sorte na ganância. Nós cuidamos da igreja, porque Deus, Ele nos amou e cuidou de nós. E agora chegou a nossa vez, o Senhor disse, por meio do apóstolo João, em 1 João 3,16, Lá também fala que o versículo nos mostra que agora, assim como Deus nos amou, Ele deu a vida por nós, agora nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós também devemos amar a humanidade de tal maneira, assim como o Senhor Jesus amou, em João 3,16. Nós devemos pregar o Evangelho, amar as pessoas e continuar dando a vida pelos bens do Senhor, pelo povo de Deus, alimentando e cuidando delas, sem objetivo de obter lucro. De graça nós recebemos a palavra de Deus, de graça também nós damos. Aqui então Paulo vem mostrar também que era para Timóteo fugir dessas coisas. Antes era para ele seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, quer dizer, constância, ter perseverança no ensinamento dos apóstolos, e também na mansidão. E o 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então hoje também, amado irmão, amada irmã, vamos continuar fugindo dessas coisas, dos versículos 3 até o 10, e vamos continuar seguindo a justiça, a piedade, o amor, a constância e a mansidão. Vamos continuar combatendo o bom combate da fé e tomando posse da vida eterna, amém? Aqui fala que em face desse desvio, Paulo advertia Timóteo de não criar um grupo próprio, pois ele estava em um combate e não podia distrair-se com a busca por dinheiro, popularidade ou um espaço próprio. Era como se Paulo lhe dissesse que ele estava em um combate de vida ou morte, e caso se distraísse, poderia ser atingido por Satanás. Está vendo, irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Vamos pedir o Senhor graça e misericórdia para que nós possamos ser simples, que o Senhor nos volta à simplicidade, que o Senhor nos volta à pureza devida a Cristo, que o Senhor continua retirando o véu de nós, nos livrando de ser cegado pela presunção e pelo orgulho. E quando o Senhor voltar, que nós possamos ser encontrados cuidando dos conservos, alimentando os conservos. Ó Senhor Jesus! E também no livro de Tito, Paulo encorajou Tito também, naquela época, a advertir a certas pessoas que também estavam promovendo ensinamento diferente. Aqui, no capítulo 1 do livro de Tito, versículo 10 e 11 diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então aqui vem trazer essa advertência para nós, Esses aqui em Tito são os faladores fúteis, inúteis, Eles são os faladores fúteis e inúteis, que falam bastante, mas não produzem nada. Esses faladores eram principalmente os da circuncisão, ou seja, os judeus crentes,
que ainda perturbavam a obra que o Espírito realizava por meio de Paulo. Eles tinham um intuito ganancioso e queriam obter um espaço, um lugar, um mercado para ganhar dinheiro, aproveitando-se do labor que Paulo realizava entre as igrejas. Irmãos, quanto a nós, aqui fala, vamos continuar seguindo o ensinamento dos apóstolos, um ensinamento saudável, desde o início da igreja primitiva, que está em Atos capítulo 2, versículo 42 e 43. Vamos continuar seguindo, irmão, esses ensinamentos dos apóstolos, nos quais a igreja tinha comunhão. Assim também hoje, Assim também hoje, desfrutamos o que os apóstolos nos ensinam. O perigo de buscar ensinamentos em muitos lugares é achar algo que nos traga dano espiritual. Por isso, tenhamos comunhão nos ensinamentos dos apóstolos, que de maneira prática é tudo o que está no Novo Testamento. O Novo Testamento é o ensinamento dos apóstolos, começando pelos próprios ensinamentos do Senhor Jesus. Assim, o que os apóstolos ensinavam é nosso escopo, e dentro desses limites situa-se a ortodoxia de nosso ensinamento. Transmitimos apenas o que está dentro do limite do ensinamento dos apóstolos, para que não ocorram desvios nem tentativas de distração com outras doutrinas. Precisamos ser fiéis e bastante sérios nisso. Eu gostaria de repetir essa última frase. Precisamos ser fiéis e bastante sérios nisso. Eu encorajo você, amado irmão, amada irmã, que continue orando pelas lideranças das igrejas, a cidade a qual você reúne. E também até mesmo para os nossos apóstolos que estão à nossa frente, para que Deus continue revelando para eles a palavra saudável e que eles continuem sendo encontrados fiéis, nos ensinando, a seguir o caminho a qual foi proposto, seguindo a visão celestial. E assim também na igreja a qual você reúne. Ore, continue orando para que as lideranças estejam atentas, vigiando e orando, para que não entre ensinamentos diferentes no nosso meio. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E aqui em 2 Timóteo, finalizando, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui então fala que Paulo fala ao seu jovem cooperador que este não precisava buscar conteúdos diferentes para transmitir aos irmãos. Ele sabia de quem havia aprendido. Assim, ele se inteirou de que Paulo lhe ensinara. Esse ensinamento produz salvação na fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, que nessa sexta-feira o Senhor continua nos guardando, nos livrando de pecar contra Ele, sendo cegado pela presunção e pelo orgulho. Amados irmãos, vamos continuar sendo fiéis à visão celestial. Vamos continuar ensinando à igreja os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa sexta-feira.